Olá! Na aula de reconhecimento de padrões de hoje, nós vamos falar sobre extração de atributos e a gente vai estar falando sobre a parte 2, isso é uma continuação da aula anterior. O roteiro dessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre atributos, basicamente atributos globais, que são atributos estatísticos que estão relacionados às imagens. Tá? Dentre os atributos estatísticos que nós vamos falar hoje, a gente vai falar sobre o template matching, sobre momentos de Roux e de Zernike, sobre textura, Fourier e wavelets. Tá? A gente vai comentar brevemente sobre cada um deles e com certeza são informações bastante importantes para vocês. Só para a gente relembrar a respeito de atributos. Os atributos são uma nova forma de representar os dados de uma imagem. E essa nova forma de representação, o que a gente gostaria de ter com essa nova forma de representação é que nós tivéssemos valores que possam representar a imagem em pouca quantidade, com menos informação do que a imagem tem, e que essas informações elas possam ser invariantes à rotação, invariantes à translação. Então, para diferentes situações da minha imagem, eu consigo mesmo assim fazer uma representação usando esses atributos, né? Então, só para a gente relembrar, você pode ter uma figura de um gato, esse gato pode estar em diferentes posições, em diferentes situações e iluminações, e o que a gente gostaria é de extrair informações dessa figura do gato e que essas informações elas pudessem se manter similares, né? Claro que não exatamente iguais, mas que essas informações fossem similares entre si quando a gente tivesse a mesma espécie ou até o mesmo gato. Tá? Então, essas são as características principais que a gente espera de bons atributos, né? Que eles consigam representar as imagens com menos informação e que eles sejam invariantes, né? São as principais características que a gente gostaria. Na aula passada, a gente falou sobre os momentos locais, a gente falou sobre sobre atributos, né? Desculpa, estou falando momentos aqui. A gente falou sobre atributos locais, a gente falou sobre curvatura, a gente falou sobre Fourier, a gente falou sobre o SIFT e a gente comentou no finalzinho também sobre o ROG. Eu deixei um vídeo para vocês lá do ROG. O ROG ele é um atributo global, mas eu coloquei lá junto com o SIFT porque eles são muito parecidos, a forma, né, como eles são implementados, eles são bastante parecidos, então eu coloquei na aula anterior. Bom, vamos então começar falando a respeito do template matching. O template matching, ele basicamente é um modelo, né? Template é um modelo e matching é casamento. Então, o que a gente espera nesse atributo é que ele seja capaz de representar as imagens, né? E consiga fazer um casamento, como o exemplo que eu mostrei, consiga fazer um casamento entre as imagens que são iguais. O processo mais simples de fazer template matching não é usando atributos, é usando diretamente os pixels da imagem, que são as intensidades. Mas a gente já viu no exemplo da aula anterior que fazer isso diretamente na imagem é algo que pode ser que os resultados não fiquem muito bons, né? Então, uma das ideias do template matching é fazer template matching não com os níveis de intensidade, mas sim usando atributos. Tá? Basicamente, a gente cria um modelo para uma classe do padrão do problema que a gente está querendo trabalhar e compara esse modelo de teste com todos os outros disponíveis. Então, a gente busca dentro da nossa base de templates, né, de modelos, a gente busca com quem a imagem de testes que a gente está entrando no sistema, com qual dos templates ela consegue fazer um casamento. Se vocês se lembrarem um pouquinho, a gente tem um aplicativo aí, né, que acredito que muita gente já usou, que no fundo ele busca fazer um template matching das informações entre as pessoas, é o Tinder, né? Ele busca informações de uma pessoa, compara essas informações com a de outra pessoa e faz um casamento das pessoas que têm maior similaridade. E basicamente é isso que o template matching está fazendo. Tá?
Se você considerar não os atributos, mas o nível de cinza, basicamente é comparado as imagens pixel a pixel. Então, imagine que eu tenho aqui do lado esquerdo um template, que é a letra O, e do lado direito eu tenho duas letras que na realidade são letras C, que são as que eu vou testar. Então, se você fizer um casamento ou sobrepor as duas imagens uma sobre a outra, você vai ver que esse casamento ele não acontece de forma total, né? Dizendo que as imagens não são iguais, que elas têm um certo nível de diferença, e uma das coisas importantes é você tentar medir quão similar ou quão diferentes são essas imagens. Para fazer essas medidas, o template matching ele usa uma distância entre as imagens. Então, aquele que tiver a menor distância vai pertencer à classe escolhida. Tá? Existem inúmeros tipos de distâncias que a gente pode utilizar. Uma das principais, quando a gente está trabalhando com imagens níveis de cinza, é a distância de Hamming, porque ela faz número de bits diferentes entre as imagens, então ela identifica o ponto e transforma isso em bits e verifica quantos bits diferentes você tem. Você pode ter também outros tipos de escolha de cálculos de distância, pode ser distância euclidiana, máxima absoluta da diferença, soma das diferenças absolutas. Existem vários tipos de distâncias que podem ser utilizadas. Por exemplo, aqui no caso da distância de Hamming, a diferença entre o número 10, 11, 101 e a diferença entre o número 10, 01, 001. Se vocês notarem, esse número está trocado de 1 para 0 e esse aqui trocado de 1 para 0. Então, a gente teve alternância em 2 bits. Se a alternância for em 2 bits, então, em 2 números, né, a distância de Hamming é 2. Tá? A distância de Hamming também é usada para outros números que não necessariamente bits. Tá? Por exemplo, aqui o número 21,43,896, ele tem aqui uma diferença como 22,33,796. Então, a diferença aqui é o 2, né, que vocês estão vendo, o 4 e o 8. Então, a diferença é 3, tá? Mas não é diferença em números, é quantos números foram alterados. 3, tá? A distância também pode ser feita para palavras, tá? Por exemplo, toned e roses. Eu mudei aqui 3 letras. Então, eu tenho T, N e S, que foram modificados, tá? Então, só para reforçar, a distância de Hamming, ela vai ser 0 quando os bits, né, ou as letras forem iguais, e vai ser 1 quando eu tiver essas letras ou números diferentes. Então, eu tenho um exemplo aqui entre o vetor A e o vetor B. Nesse exemplo entre A e B, eu consigo ver que esse bit está diferente, esse bit está diferente, esse bit está diferente. Isso quer dizer que a minha distância de Hamming é 3. Isso também pode ser visto aqui por um vetor agora de strings, né? E eu tenho aqui que o elemento que está diferente é esse aqui, então a distância de Hamming vai ser 1. É claro que esse cálculo de distância ele tem um grande problema, um grande desafio, que são os ruídos que a gente tem durante a aquisição da nossa imagem. Quando a gente realiza a aquisição, a gente não tem uma imagem totalmente perfeita. Ela pode até parecer perfeita numa escala grande, onde a gente está olhando, né, simplesmente olhando para a imagem, mas quando a gente vai enxergar essa imagem pensando nos seus bits, ou nos seus pixels, né? Desculpa, falando de bits, pixels. Pensando em pixels, a gente consegue ver que como a gente está trabalhando no mundo discreto, a gente tem grandes variações relacionadas a esses pixels. Não só variação de posição, mas também variações relacionadas à intensidade, né? Então, aqui a gente tem 3 letras zeros, e você consegue ver que essas 3 letras zeros não são exatamente iguais e que se a gente usasse um template matching diretamente sobre as imagens, a eficiência disso iria realmente cair bastante, né?
Então, é claro que isso pode ser feito, e no fundo a ideia é bastante interessante, mas uma coisa que a gente consegue fazer com o template matching ao invés de fazer isso em cima dos pixels, né? Uma outra coisa que a gente consegue fazer é fazer o template matching sobre os atributos, né? Então a gente consegue fazer o que a gente chama não de template matching, mas de feature matching, né? De casamentos de atributos. Então a gente calcula o atributo no meu template e calcula o atributo nas imagens de teste e verifica a distância desses atributos e captura a menor distância. Tá? Então, essa comparação é feita entre os atributos. Por exemplo, um caso do SIFT. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês na aula anterior a respeito do gato, né, dentro da base de dados, eu usei atributos e fiz essa comparação do atributo que era mais similar. Né? Lá eu usei a palavra similar para não falar essa coisa de casamento de atributos, mas basicamente nós fizemos lá foi um template match. Um exemplo do que a gente pode ter é um template matching, por exemplo, de marcas, né? Uma das coisas que são bastante procuradas na internet uma das coisas que se quer muito hoje em dia é saber como que a sua marca está afetando o mercado, né? Qual a visibilidade da sua marca, e quanto mais a sua marca aparece, sinal que ela vai ter maior visibilidade para o público. E como saber, né, quantas vezes a sua marca apareceu, né, para um público no geral. Isso, inclusive, eu sei que é um dos trabalhos que o pessoal aqui em Ouro Preto, a gente tem uma empresa que se chama Stiling, que trabalha em dados, tá? Eles trabalham muito com dados escritos. Essa empresa Stiling foi de alunos que saíram daqui, do DECOM, e formaram uma empresa como essa. Então ela usa inteligência artificial para buscar informações na internet e gerar relatórios para as pessoas a respeito, vou dizer assim, da sua visibilidade, né? De quanto que as pessoas estão falando a respeito de vocês. Se vocês seguirem eles lá no Instagram, no Dia das Mães eles fizeram uma busca para saber quais eram os principais assuntos de presentes para as mães, sabe? Foi bem bacana. Então eles estão sempre postando algumas coisas bem interessantes. E eu sei que uma das coisas, um dos problemas que você pode ter se você você é dono de uma marca e você quer que essa marca seja vinculada numa propaganda de televisão. Se você pedir várias inserções dessa propaganda de televisão, você às vezes não tem como identificar se essa propaganda realmente passou. Você não vai ficar ligado na TV e verificar todos os horários que essa propaganda realmente passou, né? Ou mesmo no rádio, né? E um dos jeitos é você tentar capturar essas informações via algoritmos mais inteligentes. É claro que a gente está falando aqui de uma técnica muito simples, né, que é o template matching. A ideia realmente é essa, né, é buscar uma marca dentro aí da internet, mas esse algoritmo é um algoritmo mais simples e, obviamente, não é a ideia que eles usam lá, né. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem um modelo que é a marca BMW, a marca ela tá de frente, ela é colorida e coisas do tipo, e eles conseguiram fazer um casamento entre as imagens, e nesse casamento entre as imagens a gente vê inclusive que as marcas tá em preto e branco, e essa marca ela tá numa direção, né, diferente do modelo. Aqueles exemplos que a gente mostrou no SIFT, onde a gente tem oclusão, a gente tem rotação, também são exemplos de template matching, porque você busca os atributos que você extraiu do SIFT, do modelo, você vai buscá-los dentro da imagem, tá? Ok? Bom, outro conjunto, né, de atributos que podem ser extraídos e são atributos globais, e uma das suas principais características é que eles são invariantes, são os momentos de rua. Os momentos de rua, eles são medidas que são puramente estatísticas e estão relacionadas à distribuição dos pontos na região de interesse. Então, considere que você tem uma imagem binária e você chama essa imagem de I de XY, e ela representa o estado de um pixel, que é preto ou branco. O que a gente chama de momento de rua
são os momentos de ordem, né, P mais Q, que a gente chama, e esses momentos eles são definidos em função do pixel da imagem existir, né, então do i de xy ser 1 ou 0, e da distância xy do pixel até o ponto onde você está analisando. Esses momentos eles são muito parecidos, não sei se vocês se recordam, né, de momento de inércia, quando a gente trabalha em física. E o momento de inércia ele está relacionado à distribuição de massa, né? Estou falando da física, né? O momento de inércia está relacionado à distribuição de massa que a gente tem no objeto. E quando a gente acha o ponto central do momento de inércia, é o ponto onde você consegue que o seu objeto fique em movimento, como que é? Fique estável. Esqueci o nome da palavra aqui. Poxa, gente, agora me esqueci. Não vou nem cortar o vídeo, tá? Não vou gastar tempo cortando o vídeo, não. Mas o momento de inércia, ele está relacionado a um ponto onde você consegue ter equilíbrio, lembrei. Onde você consegue ter equilíbrio na imagem, tá? E está relacionado à distribuição de massa. Por quê? Porque a massa no objeto ela pode ser não uniformemente distribuída. Então, lá a gente trabalha com massa e a distância de um ponto até onde a gente está calculando. E aqui o momento de inércia, ele lembra um pouco isso, porque ele está relacionado à imagem e à distância onde a gente está calculando até o ponto da imagem, tá ok? Nós temos momentos de ordem 00, 01, 10, tá? O primeiro momento, que é o 00, ele representa a superfície. O momento de ordem 1, ele define basicamente o centro de gravidade da imagem, porque ele vai ser o x de g e o y de g, que são os pontos de gravidade. Lembra que eu comentei? Que eu comentei aqui do momento de inércia, que é o ponto onde fica em equilíbrio, e basicamente essa também é a ideia aqui no momento, tá? Só que é claro, eu estou fazendo com imagem, não estou fazendo isso com objeto, tá? Com o intuito de serem invariantes a rotação e translação, você não define só o momento, mas você define o momento menos o seu ponto de gravidade, que seria o seu ponto central. Então, a gente chama isso de momento central. A gente faz a distância menos a distância central para calcular esses momentos. Isso aqui é uma somatória ao longo da imagem, tá? E cada um dos momentos está relacionado a algum tipo de característica da minha imagem. Os momentos centrais 2 permitem achar os eixos principais de inércia, que são os prolongamentos e as orientações da forma. Então, eles estão relacionados, né, a eixos maiores e eixos menores da minha forma. E para que esses momentos sejam invariantes à escala, além de serem centralizados, eles têm que ser normalizados. Então, você também normaliza os modelos. Nós temos 7 momentos invariantes de Roux. Os 7 momentos eles estão descritos aqui em função dos mi's, né, de P e Q. Tá? Não falei sobre P e Q aqui na minha... aqui, mas são valores que vão variar aqui entre 0, 1, 2, dependendo do momento que você está calculando. E no fundo eu tenho que o Mi já é aquele momento central dividido pelo seu valor total, então ele é normalizado. E se vocês olharem aqui na equação, eu vou ter os momentos centralizados e normalizados na minha equação, tá? Python tem cálculo de momentos já diretamente, vocês não precisam nem se preocupar muito em como calcular, mas você já consegue ter essas características da própria imagem, tá, ok? Um exemplo aqui, desses aqui eu tenho 7 momentos, né, de Roux, e eu tenho diferentes imagens, então eu tenho uma imagem K e uma imagem S. Essa imagem S, ela está em escalas diferentes e rotacionada em posições diferentes. Se vocês notarem aqui nos valores que a gente encontra para os momentos... Ops, eu andei aqui na minha... Eu estou querendo tirar aqui isso, tirei. Se vocês notarem os valores aqui nas variáveis S e K, vocês vão ver que K tem certos valores para o momento de inércia, a variável S também tem outros valores, e aqui embaixo, as outras variáveis S, que são
parecidas, né, ou que são equivalentes, mas estão sofrendo transformações, elas têm valores muito próximos, 5, 5.7, todo mundo aqui é 5.7, aqui 9.8, 9.6, 9, 9. Claro que existem variações, cada momento de RU está relacionado a um tipo de informação, lembra? Então tem variações, por exemplo, aqui essas variações acabam sendo negativas, provavelmente porque se vocês olharem essas imagens, elas estão numa rotação diferenciada, mas os valores em módulo permanecem bem próximos entre si. Então, se a gente fizer uma distância euclidiana entre esses valores de momento de rua, eles vão dar, a distância euclidiana vai ser bem pequena, sinal de que as imagens são bastante similares, tá? Se eu fizer uma distância euclidiana entre o K e o S, eu vou ver que essa distância euclidiana ela é maior. Ela pode ser menor em alguns valores, porque eles podem ser parecidos, mas na grande maioria eles são diferentes, tá? Um outro exemplo aqui são imagens. Se vocês olharem aqui nas imagens, olha só, R6, R2 e R5 são parecidas, só estão rotacionadas, e R1 e R4 também são parecidas, só que com escalas diferentes. Então aqui eu tenho os momentos, né, os valores dos momentos de rua, a gente consegue ver que R1 e R4, R5 e R2 são diferentes em escala, mas são o mesmo objeto. Então, olha, R1 e R4 e R2 e R5, eles têm escalas diferentes, mas se vocês notarem, os valores dos momentos são os mesmos. E R6 é uma versão rotacionada da minha R2 e da R5. Se vocês olharem, os valores também são bem parecidos entre R5 e R2, ok? Então, para vocês verem que mesmo rotações e diferentes posições, eles são invariantes. Tá? Analisando os resultados, a gente consegue ver que os momentos são invariantes da rotação, translação e escala, e que aqui nesse caso, desse exemplo, né, o R3 é o único objeto diferente, então é o que produz valores diferentes. Vou voltar aqui na tabela, mas é o objeto de valores diferentes, ok? Para os momentos. Se a gente fosse fazer uma classificação usando valores dos momentos, para as diferentes letras, por exemplo, a gente teria que ter isso dentro de determinadas regiões, a gente conseguiria usar esses momentos para conseguir classificar baseado em formas e rotações, né? Bom, vamos falar agora sobre textura. A textura ela é um assunto à parte, né? Porque a textura ela é uma informação muito importante que acontece nas imagens. Quase todos os objetos eles têm um certo nível de textura, porque é muito difícil você encontrar regiões que são totalmente homogêneas e que têm uma única cor ou uma única intensidade. Então, a textura ela é algo que existe muito dentro da nossa vida, né? E a gente tem alguns atributos que a gente pode extrair, que são bastante conhecidos a respeito da textura. A gente tem um momento que ele não é um momento, como a gente viu de inércia, né? Mas é um momento de histograma. A gente tem as medidas de Haralick, a matriz de concorrência e o filtro de Gabor. E todas elas têm características diferentes e elas estão medindo informações a respeito dessa variação de intensidade que a gente tem dentro da imagem, tá? Além de classificação, as características da textura, elas são muito importantes para a gente fazer recuperação de informação. Quando a gente trabalha com imagens médicas, como por exemplo essa daqui da esquerda, que é uma tomografia, as informações que a gente tem a respeito dos órgãos que estão ali dentro dessa imagem são informações de texturas diferentes, porque eles são compostos de materiais diferentes e a tomografia ela resulta numa informação diferente. Diferente, mas muito parecidas entre si, né? E que no fundo você tem que usar essas informações para tentar recuperar a informação que tem ali. Um outro exemplo que a gente tem onde a textura é bastante importante para recuperar a informação são imagens de satélites.
onde a gente consegue identificar regiões que são desmatadas, regiões com árvores, regiões de plantação, tá? Essas imagens de satélites permitem que a gente consiga recuperar ou extrair essas informações a partir das imagens, tá? Uma das abordagens mais simples para descrever textura é através do momento do histograma. O histograma, como vocês já viram lá em processamento de imagens, o histograma ele é uma representação da imagem, dos níveis de cinza da imagem, e uma representação de número de vezes que cada nível de cinza na sua imagem aconteceu. Então, o momento do histograma, ele utiliza essas informações das cores, mas ele fala também informações a respeito da probabilidade que você tem associadas a cada um desses níveis de cinza, tá? Então, seja Z uma variável aleatória, e essa variável denota a intensidade discreta da imagem, a probabilidade de Z, que é o P de Z, que varia de 1 até L, onde L é o número de níveis de cinzas que você tem, é a distribuição de probabilidade que está associada a essa variável Z, porque Z é essa variável das intensidades. O enésimo momento para essa intensidade, né, o enésimo momento de Z em torno da média, é dado pela diferença entre Z menos M elevado a N. Então, o momento é o momento de N, né, vezes a probabilidade, onde M é o valor médio das intensidades, tá? Então, esse enésimo momento aqui, a gente consegue calcular em cima do valor, sobre o valor médio e sobre as probabilidades de cores, que nada mais é do que o meu histograma. O segundo momento do histograma possui uma importância particular para descrever textura, porque ele é uma medida de contraste do nível de cinza e ele pode ser usado para estabelecer descritores. Aí. O terceiro momento é uma medida de antissimetria que existem, e o quarto fornece uma medida de achatamento. Eu não coloquei aqui as fórmulas, mas vocês conseguem calcular isso tranquilamente usando o próprio histograma da imagem, tá? Então, esses 4 momentos, eles acabam sendo descritores bastante importantes também sobre a imagem. O único problema ou limitação que o momento do histograma tem é que quando a gente calcula histograma, uma das desvantagens do histograma é que ele só guarda as informações das intensidades, mas ele não guarda informação relativa sobre a posição dos pixels com aquela intensidade. Então, eu tenho a intensidade 210, mas eu sei que ela está acontecendo 400 vezes na minha imagem, mas eu não sei onde ela está acontecendo. Então, a posição onde essas cores acontecem, elas não são descritas através do histograma, né? Então, uma das maneiras de você ter essa informação aí de distribuição das intensidades, mas também falar das posições dos pixels com valores iguais ou similares, é utilizar o que a gente chama de matriz de coocorrência. Ela é uma medida que consegue representar essas intensidades e as posições dos pixels, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre quem é essa matriz. Seja Q um operador de posição e há uma matriz cujo elemento A e J seja o número de vezes que os pontos com o nível cinza Z de I ocorrem, na posição que está sendo especificada por Q, relativamente a pontos com níveis de cinza Z de J com I menor ou igual a K e menor ou igual a J. Considere, por exemplo, que você tem 3 níveis de cinza. Claro que nós vamos ter muitos mais níveis de cinza, mas a matriz de concorrência, só para ficar fácil da gente entender como que ela funciona, né? Considera que você tem 3 níveis, os níveis são 0, 1 e 2. Então, as cores que eu posso ter na matriz são 0, 1 e 2. E a matriz de concorrência, ela é uma matriz que vai ser formada em função desses valores dos pixels, e cada ponto da matriz vai ser o número de vezes que um ponto com o nível de cinza 0, aqui nesse caso é o 0, né? Mas vai ser o número de vezes que um ponto com um certo nível de cinza aparece abaixo e à direita do outro nível, de um outro pixel com o nível 0.
No caso do elemento A00, que é o primeiro elemento, né? Então, eu tenho A00, A01, A02 e A03. Por quê? Porque eu tenho 3 níveis de cinza. E eu vou ter também, em linhas, né? A00, A0... desculpa. Eu falei tudo ao contrário, né? No caso de uma matriz. Como eu tenho 3 níveis de cinza, deixa eu ver se eu coloquei a matriz. Ah, tá aqui. Acho que aqui fica mais fácil, olha só. A matriz dos meus níveis de cinza, a matriz de co-ocorrência, ela vai dizer, na realidade, ela está relacionada ao número de níveis de cinza que eu tenho. Se eu tenho 3 níveis de cinza, então minha matriz de concorrência vai ser 3 por 3. Por quê? Porque eu quero ter um elemento que é o A00, A01 e A02. A00, A10 e A20 porque está relacionado aos números. O que isso quer dizer? Então, o elemento A00 é o número de vezes que o elemento 0, porque é o primeiro elemento, aparece abaixo e à direita de um outro nível 0. Então, eu vou olhar na matriz e vou olhar abaixo à direita desses elementos quando que eu tenho 0. Então, aqui eu tenho um elemento que eu tenho 0, então apareceu uma vez. Aqui eu também tenho outro elemento que tem o 0 duas vezes, aqui eu tenho outro elemento que tem o 0 duas vezes, e aqui eu tenho outro elemento que tem um 0 à sua direita 4 vezes. Então, o 0, aparecendo com um 0 à direita embaixo, eu tenho 4 vezes isso aparecendo. Então, olha só, eu estou medindo quantas vezes o 0 apareceu. Mas não é só o 0, é o 0 com um 0 embaixo. Então, o que acontece é que eu estou medindo, além de número de vezes, eu estou medindo também a posição que isso aconteceu. O A02 é o número de vezes que um ponto com nível 0 aparece abaixo e à direita da intensidade 2. Então, quem que é a intensidade 2? A intensidade 2 é a intensidade... intensidade 2 é a intensidade 2. É isso. Abaixo e à direita da intensidade 2. Desculpa, viajei. Estou viajando. Então, eu vou ter aqui, ó, que é o A02, né? Dentro da minha matriz, é esse ponto aqui, tá? Que é o número de vezes que o 0 apareceu abaixo do nível 2. E o que seria esse aqui? Né? Esse aqui é o A01, é o número de vezes que o 0 apareceu abaixo do número 1, tá ok? Então, eu tenho aqui, ó, uma vez, duas vezes. Isso. Só isso. Duas vezes. Tá aqui. Duas vezes. Então, ele me dá a informação da distribuição da intensidade e dos pixels. Quando eu for para a linha 2, é o número de vezes que a cor 2, né, que é a cor 1, que é o Z de 1, né, o número de vezes que o Z de 1 aparece à direita do número 0, ou do número 1, ou do número 2, tá? E assim sucessivamente. Então, vocês vão fazer essas medidas, como são 3 cores, as combinações vão ser em função das 3 cores, por isso que a matriz de concorrência ela tem o tamanho das intensidades. Então, se eu estiver falando de uma imagem com 256 cores, então a minha matriz de concorrência vai ser 256 por 256, tá? Então, normalmente é isso que você faz. Como a matriz de concorrência ela tem muita informação, o que as pessoas às vezes fazem é diminuir a sua imagem e trabalhar na matriz de concorrência diminuída, né? Para você ter um menor número de intensidades. Então, se você cair a metade, você sai de 256 para 128, o que facilita bastante a sua matriz de concorrência. Tudo bem? Poxa, e a partir da matriz de concorrência, a gente tem uma outra matriz que se chama GLCM, Gray Level Co-Current Matrix, tá? Eu acho que eu não coloquei nada aqui a respeito dela, mas olha só, quando a gente trabalha na matriz de concorrência, a gente sempre enxerga o elemento que tem o elemento central e a gente enxerga o elemento abaixo à esquerda. A matriz de GLCM, o que ela faz é obter várias matrizes e pegar agora direções onde eu estou vendo as cores. Então, eu vou ver o 1 com o 0 na direção 0, na direção 45, na direção 90, na direção mais... Não, agora até eu esqueci.
Quando você soma 90, mas o que ele faz no fundo é pegar nas diferentes direções, tá? Basicamente é isso que ele faz. Ele pega só no quadrante positivo, porque como a gente tem vários quadrantes, é como se a gente estivesse repetindo e isso tivesse somente variando de quadrantes. Então, ao invés de ter uma matriz de concorrência, você vai ter várias matrizes. Então, a sua resposta agora são diferentes matrizes para diferentes inclinações, né, ou derivações que você vai enxergar a respeito do posicionamento dos seus pixels na sua matriz, tá bom? Também é bastante usado, só que olha só, ao invés de ter uma matriz, eu tenho várias matrizes e você aumenta muito o número de informações que você vai ter. Ah, tá aqui, né, 135. Ele chega a fazer até 135 porque ele pega positivo e pega na outra direção, que é contrária ao 45. Tá? Bom, e no fundo, o resultado disso é que pegando nas 4 direções, você vai ter 4 matrizes. Uma matriz para cada direção onde você está pegando esse conjunto de pixels, ok? Um exemplo da matriz de concorrência é alguma coisa como isso aqui, onde você consegue identificar um número maior aqui de padrões acontecendo nessa região, que identifica muito que você tem um padrão. Quando você tem algumas regiões que possuem valores e outras que são totalmente zero, é um sinal bem forte que você tem um padrão, porque é um sinal de que as direções se concentram numa única região. Se as direções se concentram numa única região, te dá a ideia de que você tem algum tipo de padrão dentro da sua imagem. E também acontece aqui, olha só, essa daqui é a matriz de concorrência também. E o que a gente consegue ver é que os padrões acontecem, né? Que as cores ou as variações acontecem todas numa determinada região, indicando essa formação de padrões, tá? Se a gente pegasse uma imagem qualquer, com coisas bem, com muitas informações e tudo mais, nós teríamos valores na matriz de concorrência inteira, tá? A gente não teria esse grande quantidade de zeros aqui aparecendo. Bom, em cima da matriz de GLCM, a gente tem alguns descritores que são calculados sobre a matriz GLCM, que se chamam features de Haralick. E são basicamente medidas que você faz em cima daquelas variações. Então, são medidas, de novo, estatísticas que estão relacionadas às variações, mas além de estarem relacionadas às variações, como a matriz GLCM tem direções, né, você também dá um peso a respeito das direções. Que são as medidas calculadas? Entropia, variância, segundo momento angular, correlação, contraste, medidas bastante relacionadas à parte estatística da imagem, ok? Homogeneidade, coisas do tipo. Tá? Um outro atributo, né? Desculpa, que a gente pode tentar extrair é um atributo relacionado à cor. Esses atributos, eles são normalmente relacionados em canais diferentes, então você utiliza canais R, G e B, e você acaba tendo um atributo que está relacionado às intensidades, né, do nível de cinza, vão estar relacionadas às intensidades para cada uma das cores, né, não a intensidade do nível de cinza, porque para o verde, para o vermelho e para o azul, eu vou ter variações aqui que vão estar ligadas às cores que você consegue identificar na sua imagem. Tá? Eles são atributos bastante simples e acabam sendo bastante discriminantes. Eles têm uma grande desvantagem, é a variação de iluminação. A variação de iluminação acaba dando uma grande variação nas intensidades que a gente consegue observar dentro dos histogramas. Então, se você estiver em regiões bastante controladas, a cor acaba sendo interessante, mas se não, ele não é alguma coisa tão importante assim, tá? Uma das coisas que você consegue fazer com a cor
é pegar os percentis, né, dividir o seu histograma em percentis e pegar um vetor de características baseado nesses percentis, tá? Porque você consegue falar quanto por cento você tem em cada região, e isso aí pelo menos gera um pouquinho de robustez com relação aos seus dados, que mesmo que você tenha uma pequena variação, você ainda consegue identificar. Tá? Você normalmente gera um vetor de atributos, que é uma concatenação dos vetores de atributo para as diferentes cores. Tá? Bom, e aí a gente falou até agora de atributos que são extraídos da própria imagem, né? Mas nós temos atributos de textura que são obtidos a partir de transformações da imagem. Então, vocês viram também lá na disciplina de processamento de imagens que a gente pode realizar uma transformação na imagem e levá-la para um outro espaço, que é o espaço de Fourier. Então, são transformações que a gente consegue fazer e consegue levar isso daí para o espaço de Fourier. O espaço de Fourier, ele vai te dar informações com relação a frequências. É como se a gente estivesse pegando a nossa imagem e fazendo uma interpolação da nossa imagem por uma série de Fourier. A série de Fourier, todo mundo lembra, que é uma exponencial, né? Então, ela lembra, tipo, uma onda. E o que você faz é utilizar, imagine que você utiliza diferentes ondas, diferentes amplitudes e diferentes frequências, e você soma tudo isso, e isso te dá a imagem original. Então, quando a gente extrai a transformada de Fourier, a gente está capturando essas informações do que seria essa representação da imagem, do que seria essa interpolação usando uma série de Fourier. E o que a gente vê quando a gente vê o espectro de Fourier são as amplitudes e as frequências do que seriam essas exponenciais se somadas gerassem a minha imagem original. Tá? Quando a gente faz a inversa, claro, né? Quando a gente usa isso dentro de uma série de Fourier. Então, isso aqui seria a imagem original e a sua representação no novo espaço, que é o espaço de frequências, e você pode representar isso em frequência, amplitude, como você pode representar também no ângulo de fase. O que isso quer dizer é que essas frequências, como a gente viu lá nos contornos, essas frequências elas são usadas para representar a sua imagem. Então, elas acabam sendo um atributo bastante interessante. E Fourier tem uma característica que ele é invariante a rotação, invariante escalas, você vai ter amplitudes diferentes, mas você consegue ter invariâncias quando você usa o espectro de Fourier. Tá? O espectro normalmente tem o tamanho da imagem, mas você, como a gente viu lá na aula passada, quando a gente falou de contorno, você não precisa usar todas as frequências de Fourier. Você pode cortar, jogar algumas fora, as frequências mais altas, e utilizar as frequências mais centrais, que são as frequências mais importantes, as frequências mais baixas, tá? Que tem maior informação da sua imagem. As frequências mais altas normalmente estão ligadas a ruído. Então, você consegue ter essa caracterização da sua imagem com frequências menores. Tá? Então, a transformada de Fourier, né, os coeficientes de Fourier acabam sendo também um bom descritor. Tá? Então, extrairia os coeficientes e transformaria isso num vetor e ele estaria representando o seu modelo. Um outro atributo que também é espectral é o atributo que a gente chama de textura de Gabor. A textura de Gabor, não sei se vocês todos viram, mas lá em processamento de imagens a gente vê a atuação de filtros nas imagens. E quando a gente aplica um filtro na imagem, a gente tem normalmente uma resposta, né? E essa aplicação do filtro na imagem, ela gera uma característica que são
os filtros, o filtro, quando a gente aplica um filtro de Gabor na sua imagem, ela gera um conjunto de coeficientes que são essa transformação de Gabor, assim como a gente faz a transformação de Fourier, e esses coeficientes podem ser usados também para representar a sua imagem na forma de atributos. Tá? O bacana desse filtro de Gabor. Ele é um filtro que ele tem diferentes angulações, vocês estão vendo aqui, e ele tem também diferentes, eu vou dizer frequências, né? Mas no fundo você consegue ver que ele aparece mais vezes, ou então aqui ele aparece menos vezes, porque ele tem diferentes frequências, frequência e escala, tá? Usando o Gabor. Isso quer dizer que esses coeficientes de Gabor, eles vão estar atuando em diferentes escalas da imagem. Em informações menores, ele também vai conseguir capturar. Tá? É um filtro que foi realmente muito usado, tá? E bastante poderoso também junto com o Fourier. Tá? Ele permite essa invariância, né? Tratar essas invariâncias nas diferentes escalas. Na verdade, não é que ele trata, é porque os filtros têm diferentes escalas, então ele consegue observar essas informações de forma diferente e consegue capturar isso e transformar nos coeficientes. E uma vez que esses coeficientes forem usados como atributos, eles vão ser uma boa representação para a minha imagem. Ok? Aqui eu tenho um exemplo do filtro de Gabor atuando em várias, né? Você pega o filtro e realiza várias convoluções com a sua imagem e você extrai os atributos e cria um vetor de atributos a partir desses diferentes filtros, tá? Se vocês olharem aqui a convolução, aqui ela está numa escala maior, onde ela borra mais, e aqui os filtros estão em direções diferentes, né? Vocês conseguem ver. E essas informações todas, quando a gente faz uma convolução com a imagem original, a gente transforma num vetor e esse vetor vira o nosso vetor de features, tá? Então, você constrói um vetor de features em diferentes escalas e diferentes angulações. Um último filtro que utiliza também essa ideia de espectro, né, de transformação de informações para um outro espaço de coordenadas, é a transformada wavelet. Você também consegue capturar texturas. O wavelet foi um dos filtros muito, muito utilizados na década de 90, porque ele consegue gerar uma vasta representação a partir da sua imagem original. Como você pode mudar a sua base de convolução? No caso de Gabor, a gente usa sempre um filtro de Gabor de tamanhos diferentes e escalas diferentes. No caso de Fourier, a gente sempre usa uma mesma base, que é a base exponencial, a base de Fourier. Então, Fourier a gente usa a base exponencial. Gabor a gente usa o filtro de Gabor. É o mesmo filtro, mas ele vai estar em escalas diferentes. E em wavelets, a gente tem a possibilidade de usar diferentes funções de base. Mas, para uma mesma base, você pode usar escalas diferentes da base, assim como o Gabor faz, mas você pode usar também posições diferentes da sua base. Então, o filtro de wavelets é bastante poderoso para fazer isso. Tá? Aqui tem um exemplo da compressão na realidade da imagem, né? Que seria uma imagem original, e ele consegue comprimir, e esses outros quadradinhos aqui são os resultados da transformação, né, da compressão, e nada mais são do que os coeficientes de wavelet, tá? Esses coeficientes de wavelets, eles conseguem, se vocês olharem aqui, você consegue ver muita informação da imagem, que são as informações que ele foi retirando para conseguir fazer a compressão. E mesmo fazendo uma alta taxa de compressão, a gente ainda consegue identificar quem é aquela imagem menor, tá? Fourier, Gabor e wavelets são bastante estudados quando a gente trabalha com séries, quando a gente trabalha com a parte de processamento digital de imagens,
e bastante estudados também dentro da área de engenharia, porque quando a gente trabalha com sinais, a gente tem que trabalhar com alguns tipos de transformações como essas daqui, tá? Mas são extremamente poderosos, ok? Aqui no caso de wavelet, você faz a mesma coisa, você pega a imagem, faz as transformações e a partir dos coeficientes você monta um vetor de atributos, tá bom? Essa é a ideia. Ops. Basicamente, o que você pode fazer é, dado um sinal, né, aqui ele usa um sinal de treinamento, é você construir um vetor de atributos que use essas várias características, GLCM, Gabor, transformada de Fourier, tá? Que ele consiga usar essas diferentes características. Agora que eu estou vendo aqui que tem um filtro, tem um atributo que se chama LBP, que eu esqueci de falar aqui, que chama Local Binary Pattern. Vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar, que é um outro atributo que também pode ser extraído de matrizes. Aqui o de matriz, o GLCM, o Concurrence são os que mais acontecem, tá? Agora que eu vi aqui, desculpa. Bom, mas você pode montar um vetor de features, né, de atributos, e esse vetor de atributos ele ter uma coleção de várias informações, não precisa ser um único atributo. Então, eu posso colocar Fourier, wavelets, GLCM e tudo mais, montar um vetor de atributos e usar esse vetor de atributos para treinar seus modelos, né? Fazer um modelo de treinamento e depois fazer um teste. Então, você pode usar esse vetor de atributos na sua máquina, no seu algoritmo de aprendizagem e o seu algoritmo de classificação, tá? De novo, o vetor de atributos não precisa ser uma única função, tá? Podem ser várias informações que você extraiu da sua imagem. Um outro tipo de informação que a gente consegue extrair, que é um pouquinho mais recente, mais ou menos, né? É de 90, foi um filtro, basicamente é um filtro que foi desenvolvido por Viola Jones para fazer detecção de rostos. Esse filtro, ele leva em consideração as nossas informações visuais que a gente tem. Olho, né? Então, assim, tem, não tem e não tem. Essa informação, olho, nariz e boca. Então, ele leva em conta essas informações e ele captura isso através de filtros. Então, aqui seriam preto e branco, e aqui filtros, né, na direção vertical e horizontal, e ele consegue capturar essas informações que a gente tem, que são esses padrões que a gente só vê no rosto, né, que é o olho, nariz e boca. Tá? Consegue também capturar essa, né, diferença aqui de nariz e boca, e consegue capturar essa diferença entre rosto e cabelo, ou rosto e fundo, tá? São basicamente filtros como esse aqui, de janelas e tamanhos diferentes, que ele usa sobre a imagem, captura atributos, então ele roda esses filtros, né? Multiplica isso pela imagem, faz uma convolução disso pela imagem, captura esses resultados, seleciona features, seleciona atributos, usa esses atributos para treinar um classificador, né? E depois ele consegue detectar faces. É claro que ele também detecta algumas coisas incorretamente, mas ele foi assim um grande diferencial dentro da área de detecção e classificação, né? Porque ele usa um classificador, ele não usa segmentação, ele não usa nada disso e ele conseguiu detectar faces de uma forma bastante acurada, tá? Muito acurada. Bom, só para a gente relembrar, a gente captura as informações dos atributos, joga essas informações no vetor de atributos. Essas informações, de novo, podem estar misturadas, então, misturadas que eu digo, elas não podem acontecer sim, não. Elas têm que acontecer assim, todos os momentos de Ness, depois todos os coeficientes de Fourier e tudo mais. Elas podem estar concatenadas, né? Vamos falar assim do ponto de vista de computação, elas podem estar concatenadas dentro de um único vetor de atributos, e esse vetor de atributos é que vai ser utilizado para o seu sistema. Olha só,
É importante observar que, assim, os atributos mais simples, eles podem não ter todas essas características de discriminação que a gente quer. E esses mais complexos, por exemplo, Fourier, Wavelets, né, GLCM, eles acabam sendo grandes. Então, eles acabam sendo atributos que às vezes são de tamanhos equivalentes ao tamanho da informação que você tem. Então, não necessariamente todos esses atributos às vezes precisam ser usados dentro da sua imagem. Por isso que existe aquele processo que a gente falou de seleção de características. Então, existem algumas situações em que usar todos os atributos não é uma boa ideia e que você pode começar a fazer seleção dessas características que vão ser utilizadas. Tá? Ops! Bom, no fundo era só isso. Quero agradecer a todos. Até logo. Tchauzinho.